Eu quero primeiro começar esclarecendo o que eu vou falar, o que são as pessoas difíceis. Primeira coisa, eu quero fazer algumas distinções aqui para a gente estar alinhado sobre o que vai ser o tema. Eu não vou falar de pessoas más, pessoas mau caráter ou pessoas com transtornos variados. Não é disso que a gente vai conversar. Hoje o papo vai ser sobre comportamentos que interferem numa relação saudável, comportamentos difíceis da gente gerir, situações difíceis que a gente tem que lidar, e que é esse desgaste que é o mais comum, né? As pessoas assim, sei lá, psicopata, narcisista ou pessoa má por natureza, isso são as exceções. São os casos menores, menos frequentes. Hoje eu quero falar daquela pessoa difícil comum, aquela pessoa que você convive e que não tem como deixar de conviver, seja por ser um familiar, seja porque é no teu ambiente de trabalho, e é aquele desgaste que vai tirando a gente do sério e que acaba adoecendo quem está ali convivendo, né? Adoece ter que lidar com pessoas difíceis. Então, fazendo esse alinhamento, até porque vocês podem reconhecer em vocês alguns comportamentos de pessoa difícil. Às vezes a gente acha que é um alecrim dourado e nem sempre é, né? Se você não convive com nenhuma pessoa difícil, talvez a pessoa difícil seja você mesma. Então é interessante vocês perceberem que são comportamentos. Eu vou falar de comportamentos de pessoas difíceis e não de rótulos ou diagnósticos específicos, tá? E aí, eu quero trazer aqui os principais ou os tipos mais comuns de pessoas difíceis que a gente se depara aí no nosso dia a dia. Pessoas manipuladoras. Pessoas manipuladoras são aquelas que vão usar da culpa, né, te manipular, chantagear emocionalmente, né, trazer culpa para você o tempo todo, e aí você vai ficar ali sem saber muito como agir e acaba sendo enrolada e manipulada por aquela pessoa que de repente sabe um ponto fraco seu, sabe como te pegar ali, e é aquela pessoa que é difícil de lidar. Um outro comportamento muito difícil, as pessoas excessivamente críticas, que são cronicamente críticas, que sempre vai ter uma observação irritante para fazer. Ela vai sempre dizer, olha, isso tá bom, mas por que você não faz assim, assim, assado? Porque eu faço de uma forma que é melhor do que você. Né? Pessoas que são perfeccionistas, pessoas que apontam falhas o tempo todo. Isso no ambiente de trabalho, por exemplo, é extremamente difícil de administrar, né? Aquela pessoa que parece que nunca está satisfeita, nada do que você faça é suficiente, e aí a pessoa que convive com essa pessoa extremamente exigente, extremamente crítica, ela sofre, né? Daqui a pouco ela está com a autoestima abalada, está ansiosa, está se sentindo sempre ali, eu não consigo alcançar o que aquela pessoa espera de mim. Né, como se a gente não conseguisse, a gente está aquém do que aquela pessoa gostaria. E isso é uma sensação muito, muito ruim. Um outro tipo muito comum, pessoa vitimista, é sempre a coitadinha, está sempre vivendo uma grande injustiça, são pessoas que normalmente são muito queixosas, que terceirizam sua responsabilidade, a culpa nunca é dela, né? Ela sofre, ela é aquela pessoa que, vem trazer aí, mas é fulano, mas é ciclano, e ela não percebe que ela é uma pessoa que se vitimiza e que acha que é sempre uma pessoa incapaz de lidar com as próprias questões, jogando a responsabilidade para todo mundo. E aí, se você é a pessoa que convive, muitas vezes essa responsabilidade passa a ser sua. E aí você se sobrecarrega porque está lidando com aquela pessoa que está sempre se colocando num lugar, eu não consigo, eu gostaria de te ajudar, mas né, assim, num lugar de muita fragilidade, e acaba sobrecarregando quem está do lado. Né? Eu sempre falo que do lado de um folgado tem sempre um sobrecarregado. E a pessoa que se vitimiza, ela é sempre uma coitadinha. Aí na hora que você fala, mas por que... Eu falo, é aquela pessoa que, para toda solução que você arruma, ela vai arrumar um problema diferente. Né? Ela quer reclamar. Ela quer reclamar o tempo todo, se queixar. É difícil. Essa, para mim, pro meu temperamento, é uma das pessoas mais difíceis de lidar. Tem um outro tipo de comportamento muito difícil, o arrogante, o invasivo. É aquela pessoa que é autoritária, que acha que sabe tudo, que se sente superior ao outro, que ridiculariza, né? Eu já tive o desprazer de lidar com isso com chefias e
Não é fácil, não é fácil, principalmente quando essa pessoa arrogante está numa posição de poder em relação a você, né? Então, realmente, tem que ter muito, muito jogo de cintura para lidar com isso. E a gente vai falar sobre como lidar daqui a pouquinho. Uma outra postura, um outro tipo de pessoa difícil, a pessoa passivo-agressiva. Eu tinha uma amiga, uma ex-amiga, justamente por esse comportamento passivo-agressivo, eu optei por me distanciar. É aquela pessoa que é passivo-agressiva, que ela sempre vai te dar uma cutucada, mas você não vai entender exatamente. Nossa, o que será que ela quis dizer? Fã ou hater? Aquela brincadeira sempre de fã ou hater. Eu lembro que eu já dei esse exemplo aqui para quem já me segue há mais tempo. Mas, sei lá, quando eu começava a postar, assim que eu comecei a postar muitos anos atrás, stories com atividade física, e aí eu faço natação, eu aparecia de touquinha de natação. Gente, obviamente, eu sei que eu fico ridícula. Não só eu, né? Quem que fica bonito com touquinha de natação? Ninguém, né? É muito difícil. E essa ex-amiga minha, eu lembro que ela falava, nossa, amiga, acho tão corajoso você postar foto de touca. Ai, eu admiro sua coragem. Aí você fica, ela tá me elogiando? Não, ela tá me julgando, né? Dizendo que eu sou ridícula. E aí ela disfarça uma crítica fazendo um elogio estranho, tipo, coragem eu preciso pra, sei lá, subir uma montanha, o pico do Everest, não pra tirar uma foto de touca. Então é óbvio que ela não está me elogiando pela minha coragem, ela está me julgando de maneira ali, né, subliminar ali, que você é um subentendido que te deixa meio... E com várias coisas, era aquela amiga que sempre falava isso, nossa amiga, você está tão bonita, nem te reconheci. Aí você fica... É fã ou hater, né? Me achou bonita ou me acha feia? Enfim, você fica naquela... Esse tipo de pessoa passiva-agressiva, que às vezes te pune com silêncio, né? Aquela pessoa que ela não vai te agredir, não vai ser uma pessoa reativa que vai explicitar o desconforto dela, mas ela faz caras e bocas, né? Naquele relacionamento que a pessoa te faz o voto do silêncio. E aí é terrível para a pessoa que está do lado, é terrível. Então é um comportamento que realmente gera muito sofrimento, muito sofrimento. E aí, eu acho que é interessante a gente já começar a entender esses comportamentos. Provavelmente vocês já convivem com pessoas e lembraram de pessoas ou situações, ou às vezes a gente identifica na gente mesma alguns desses comportamentos, né? Porque eles são de pessoas, né? Não é uma coisa, como eu estou dizendo, não é coisa de gente ruim, é coisa de gente. Né? Então a gente vai se deparar com isso ao longo da vida. Então, o que a gente pode fazer para lidar com isso? Eu acho que uma primeira coisa é entender um pouco que esse comportamento é sempre sobre o outro. Não tem a ver comigo. Né? A pessoa que faz uma coisa ou outra, sei lá, que age mal com você gratuitamente, ou que é muito autoritária, ou que é arrogante, ou que é passiva-agressiva, é sobre ela. Né? Então eu não posso deixar que isso cole em mim, eu não posso entrar nessa lógica da pessoa, né? Entendendo que, e isso é interessante porque tem uma frase do Nietzsche que é muito boa, que ele fala, quando você olha para o abismo olha para você. O que isso quer dizer? Quando a gente convive com pessoas difíceis, fiquem atentas ao que eu vou falar, a gente muito facilmente se torna uma pessoa difícil também. Então, por exemplo, se eu convivo com uma pessoa que é muito vitimista, que se faz de coitada, ai, mas eu não faço isso porque, enfim, eu não consigo, não sei o quê. Aí você fica irritada, você reage, você pode se tornar uma pessoa mais agressiva, né? Você tá do lado e fala, caraca, não é possível. E aí você é a pessoa que é má, porque você começa a ter reações de pessoa difícil. Então, você se queixa daquilo que a pessoa é, aquele funcionamento daquela pessoa te faz mal, quando vê, você está reagindo muitas vezes de maneira igual, refletindo o modo daquela pessoa de ser. Então, se a pessoa é passiva-agressiva, daqui a pouco você está respondendo, não, amor, não, querida, sendo essa pessoa passiva-agressiva também. Então, a gente tem que ficar muito atento para quando a gente for reagir a essas pessoas, a esses comportamentos, a gente não se torne igual ou pior, porque isso é uma grande armadilha que pode acontecer.
né? Aquela pessoa é arrogante, ela vai ver quem é arrogante. Eu vou responder para ela, quando ela vier falar comigo, eu vou responder. Então eu me torno aquilo que eu mais detesto. Então isso eu acho tão interessante, porque a gente sempre acha que é o alecrim dourado, que o outro é a pessoa difícil. Mas observem que a relação nunca é unilateral. Então se tem uma pessoa que tem gente que é difícil, tem temperamento difícil. É isso, é muito crítico, muito exigente. Ou a pessoa que é muito arrogante, ou a pessoa que é passiva-agressiva, vitimista, manipuladora. A maneira como a gente reage pode nos colocar no mesmo lugar que ela. Então eu tenho que ficar atenta. Se eu não gosto desse comportamento, por que eu vou ter o mesmo comportamento que ela? E muitas vezes, ou na maior parte das vezes, a gente reage da mesma forma sem perceber. Então, eu já trago essa informação para vocês começarem a avaliar do tipo, tem razão. Eu estava me relacionando, por isso quando a gente fala em relação tóxica, porque você está com uma pessoa tóxica, provavelmente você está ali contribuindo para aquela relação estar daquela forma, seja pelas tuas reações, seja até por permanecer, né, nessas relações mais tóxicas. Mas voltando, eu abri esse parênteses porque eu acho que é muito importante da gente entender, né? A gente para a gente não se colocar como vítima, né, das circunstâncias. A gente tem que entender que, primeira coisa, lidar com pessoas difíceis não é mudar essas pessoas. A gente não muda ninguém, né? Triste realidade. Seria maravilhoso se o fato da gente perceber um comportamento inadequado, a gente pudesse chegar lá e virar uma chave. Com filho, por exemplo, minha filha está completamente equivocada, minha filha não faça isso, faça aquilo, siga para cá que para cá é melhor. Seria maravilhoso. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Nem eu consigo ser quem eu gostaria de ser. Como é que eu vou impor isso para o outro? Então a primeira coisa é entender que a gente não vai mudar o outro. E muito provavelmente o outro também não vai mudar, porque o incômodo é seu, não é dele. Né? As pessoas difíceis, eu sempre falo que a pessoa difícil, ela consegue tudo que ela quer. Porque como a pessoa é difícil, ninguém mexe com ela. Né? Então se você tem no trabalho uma pessoa difícil e uma pessoa de um temperamento tranquilo, aquela que tem um temperamento tranquilo, ela vai ter muito mais demanda. Porque a pessoa difícil, ninguém quer mexer. Ai, não, e nem pede para ele porque ele é insuportável. Né? Ou quando é uma família, né, que tem 2 filhos, um é difícil, tem um temperamento difícil, é genioso, e o outro é bonzinho. O bonzinho se lasca, porque sempre que eu precisar, meu filho, pega lá para a mamãe aquele negócio, eu vou pedir pro bonzinho. Né? O difícil vai ser poupado porque ele é difícil. Né? Então eu falo, o mundo das pessoas difíceis é maravilhoso, porque ela incomoda todo mundo e não é incomodada, porque ela é difícil. Então a gente, não, ela é difícil, deixa. Ninguém mexe com ela, deixa ela aí quietinha. Né? E isso é muito ruim. Né? Eu acho que até a gente que é mãe, né, a gente tem que ficar atento a isso, porque se houver isso de ter filhos com temperamentos muito diferentes, a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar o bonzinho e deixar o difícil cada vez mais, porque quando a gente faz isso, a gente reforça aquele comportamento. Ele percebe que ele tem ganhos em ser difícil. Para que ele vai ser legal? Se sendo difícil, ele consegue o que ele quer. Você não vai pedir para a pessoa que é mais, né, para o filho difícil, que ele é genioso, esse filho é muito reativo, faz as coisas de má vontade, nem pede para ele não, pede para o outro que é bonzinho, aí ele vai ficar pleno. Né? Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Não favorecer demais um em detrimento do outro, porque a gente reforça esse comportamento que a gente não gosta. E isso acontece dentro da família, acontece no ambiente de trabalho, acontece com colegas, com amigos, né? Eu tinha uma amiga que era muito difícil, todo mundo pisava em ovos com ela, ninguém pode falar nada, porque tem assuntos que não podem ser tocados, é aquela pessoa que é difícil, e aí ambiente, às vezes a gente estava numa mesa e estava todo mundo tenso, porque é uma pessoa que pode explodir a qualquer momento. Então, evita falar disso, evita falar daquilo, a gente vai entrando num comportamento de evitação para poupar a todo mundo que está ali, né? Porque é muito desagradável ficar conflitando o tempo todo. Mas aí a pessoa que é difícil, ela está plena, segue plena. Mas a gente precisa entender como que a gente, então, vai proteger a nossa saúde mental nisso. Né? Como que eu faço, então? Estou aí, tenho aí esse ambiente, tenho essa pessoa. Primeira coisa é esse entendimento de que você não vai mudar o outro, então não adianta falar, não adianta você ficar ali se aborrecendo e lutando e não sei o quê.
Até porque tem vezes que a gente nem pode, né? Quando a gente está numa hierarquia, né? É uma pessoa que está numa hierarquia superior a gente, a menos que, gente, eu esqueci de fazer esse a menos que a gente esteja falando de tratamentos de violência, seja ela verbal, física. Nesse caso a gente entra numa outra categoria. Tanto no ambiente de trabalho, pode categorizar como assédio moral, aí a gente entra numa outra coisa. Se isso extrapolar a ponto de virar um assédio moral, se isso extrapolar, aí você tem que ir no compliance da empresa, no RH, e a gente tem que ter medidas para lidar com isso que ultrapassam só a proteção pessoal da gente. A gente tem que ter atitudes aí. Se for uma relação violenta mesmo, a gente tem que denunciar, né? Enfim, se for caso até de delegacia, se for na relação pessoal. Não é desses casos, que são crimes. Não estamos falando de crimes. Estamos falando desse comportamento chatinho do dia a dia, que é o que desgasta a gente na maior parte das vezes. Então, para esses, né? Porque é claro, né? Para essas situações de crime, as atitudes são óbvias, né? A gente tem que tomar, enfim, afastamento, proteção e etc., denúncias e etc. Mas para esse jogo do dia a dia, né? Para esse convívio social, familiar, com aquele tio invasivo que se mete na tua vida sem pedir, né? Para aquela avó controladora que faz comentários ruins para você, ou para aquela chefia que está ali, que é difícil, que você tem que estar ali aguentando. A gente tem que se blindar. E essa blindagem se dá primeiro compreendendo que aquilo não é sobre você. Então não é o que você faz ou deixa de fazer que vai gerar aquele comportamento no outro. É muito mais sobre o outro. Então você tem que agir do jeito que você não sendo reativa na mesma medida para não se tornar aquela pessoa que você tanto detesta, né? Ou aquela pessoa não, aquele comportamento que você tanto detesta, né? Para você não se tornar uma igual. Então você tomar esse cuidado para não ficar reagindo na mesma medida, mas se protegendo. Então entender que é do outro, não é seu, já é um primeiro passo, porque você vai falar, me erra, né? Isso aí não é. Ih, tá de mau humor hoje, é melhor deixar quieto, né? A gente já começa ali se afastar um pouco afetivamente, emocionalmente, quando a gente não consegue se afastar fisicamente. Né, quando é uma pessoa do nosso convívio e às vezes a gente não consegue se afastar fisicamente da pessoa. Então, como que eu me afasto afetivamente e emocionalmente? Não compartilhando informações minhas, privadas, que diz respeito à minha vida pessoal, dando o mínimo de intimidade, né, permanecendo ali, às vezes evitando mesmo, né, como a gente fazia com essa amiga difícil, evitando temas polêmicos, que você sabe que vai gerar um debate desnecessário, né, se essa pessoa autoritária, muito defensora do posicionamento dela, seja em que for, se você não concorda, é melhor nem entrar, porque tem gente que gosta da briga, né? Tem gente que gosta da briga. Então, isso só vai te gerar desgaste? Evita esses assuntos que você sabe que não vai levar a lugar nenhum, né? Porque tem gente que gosta da briga, do debate, do falar pelo falar. Não porque vocês vão dialogar e chegar numa conclusão, não, querem o debate, né? Aquela pessoa que parte para a briga, para o enfrentamento, porque quer afirmar a posição dela em cima do outro. Então, não seja essa pessoa, não vai servir de plateia para maluco, né? Para bater palma para maluco dançar. Não vai fazer isso, né? Você se retira desse lugar de espectador. Uma outra coisa que eu acho que é muito importante, e aí vale muito, você ter o autoconhecimento para você saber quem você é. Quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, porque o que vier do outro te atinge muito menos, né? O Leandro Carnal que falava isso, né? Ele é careca. Aí se alguém passa na rua e fala, ah, seu careca, ele é careca. Ok, eu sou careca. Eu tenho essa consciência sobre mim. Agora, se eu me ofendo, ai, que absurdo ele me chamar de careca, meu Deus do céu, que coisa, que preconceito. Aí você se dói de uma coisa que não faz sentido. Ou se você não é careca e a pessoa te fala, seu careca, isso não vai te ofender, eu não sou careca. Isso não diz respeito a mim. Então, saber quem eu sou, quais são as minhas qualidades, características, defeitos, me blinda sobre o outro. Porque se alguém apontar alguma coisa que eu já conheço, eu vou falar, bom, é isso mesmo, eu sou essa, né? Sei lá, eu sou desorganizado, como eu já falei, eu tenho
TDAH, agora piorou um pouco com o climatério. Eu sou uma pessoa desorganizada. Se alguém fala, você é muito desorganizada, eu vou falar, poxa, é real. Eu não vou brigar com isso. Nem vou me ofender, porque ele não está falando uma mentira sobre mim. É isso, eu sou desorganizada, eu estou buscando melhorar. Eu tento, eu me esforço. Né? Então, o autoconhecimento e você saber quem você é o primeiro passo. E aí um outro passo é, sabendo quem eu sou, o que é inegociável para mim? O que de jeito nenhum eu vou aceitar? Tem coisas que a gente negocia. Não, isso aí eu lido bem. Ah, deixa, tá maluco, tá falando. Tem coisa que não. Falar alto comigo, não. Tudo tem limite. Ou xingar, nem pensar. Ou então, é carioca, vai pra puta que pariu, não se incomoda? A gente é que tem que saber o que incomoda. Né? E aí eu tenho que ver o que para mim é inegociável. Eu não aceito que me trate de tal forma. Eu não aceito. Então você tendo essa consciência, porque às vezes a gente não tem, tá? Parece simples, mas a gente não conhece o próprio limite. E aí vai deixando, aí quando vê, esticou a corda até arrebentar. Aí na hora que arrebenta o estrago é muito maior. Então, saber o que é, quais são os valores, quais são as coisas que eu aceito, que eu tolero sem grande dificuldade, porque a gente tolera, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente tolerante. Eu sou a boazinha nas histórias da vida, né? Eu sou a pessoa que tolera, até a hora que eu falo, acabou. E quando eu acabei, acabou. Eu viro a página, acabou. Você morreu pra mim. Eu não discuto, eu não enfrento. Por quê? Porque eu não gosto, porque aí é uma questão minha, né? Minha família era muito conflituosa, eu não gosto de briga, de ficar conflitando, de gritar, de ficar... Isso é uma coisa que eu não gosto. Então eu não sou essa pessoa. Não porque eu seja um anjo de criatura, é porque eu tenho as minhas questões presentes nisso. Então eu não vou ser uma pessoa que vá dar muita chance pro diálogo pro outro também, o que não é nada bom. Aí vem o tracinho tóxico que todos temos, né? Cada um tem o seu. Então, entender até onde dá para ir para mim é importante. Eu sou uma pessoa tolerante, mas na hora que acaba, acabou. E aí tem gente que tem uma tolerância desse tamaninho. Tá certo também. É só você saber e se respeitar. Não se colocar em situações que você sabe que vão te fazer mal. Né? Se a tua tolerância é baixa para algumas situações, evite as situações. Então, saber o que é importante. E depois, o que também é muito importante é ser assertivo, é deixar claro até onde dá para ir. Tipo, aí não. Não pode faltar com respeito, não pode falar comigo dessa forma. E isso tem que ser dito, né? Assim, tudo tem limite nessa vida. E aí a gente tem que deixar claro para o outro qual é o nosso limite. Né? Se é aquela pessoa que se mete na tua vida, você fala, eu não quero que você fale sobre isso, eu não pedi sua opinião, né? Eu não pedi sua opinião. O dia que eu precisar que você me diga o que fazer, eu vou te perguntar. E a gente precisa sustentar isso. É difícil, tá? Eu sei que é difícil, né? A gente quer sempre ser querida pelas pessoas, né? Eu quero ser gostada. Então, quando eu fico uma pessoa não legal quando eu falo isso. A gente tem esse desejo de agradar o outro. Só que, é lógico, eu não quero ser desagradável gratuitamente, mas se a outra pessoa é desagradável comigo, por que eu não posso devolver? Né, como dizem aí na internet, né, devolve o constrangimento. A pessoa te constrange, devolve o constrangimento. A gente tem muito dedo, muitas vezes, com pessoas que não têm dedo com a gente. Eu vou ter cuidado com quem não tem cuidado comigo? Então não é ser grosseiro, é só deixar claro, olha, dessa forma você pode falar com outras pessoas, comigo não. Não vai dar. Se for para falar nesse tom, eu prefiro que a gente pare por aqui. Depois a gente conversa com mais calma. E eu acho que isso é uma forma inteligente de você tentar contornar, sendo clara até onde o outro pode ir com você, e se respeitando. Porque quando a gente não se posiciona, quando a gente é legal, todo mundo me adora, tem alguma coisa errada. Então eu não me adoro. Se eu sou tão legal que todo mundo me adora, eu tô passando por cima de mim. Muito provavelmente. Porque é impossível agradar a todos, nem Jesus agradou. Então, por que eu acho que eu tenho que ser essa pessoa que todo mundo adora, que todo mundo gosta, que ninguém... Então eu vou estar sempre boazinha, sempre... E aí, quando eu estou num ambiente onde tem pessoas difíceis, eu posso ser facilmente virar refém dessa pessoa. Tá o tempo todo ali, não, pode deixar, não, é do meu jeito.
É claro que tem pessoas que são mais tolerantes do que outras, isso é o funcionamento de cada um. Se eu faço algo por alguém e tá tudo bem, não é uma coisa que me fere ou que me faz mal, tá ótimo, faça. Não é para você se tornar uma pessoa egoísta ou egocêntrica. É só você saber o teu limite e você se respeitar, porque quando você permite que façam com você coisas que extrapolam os seus limites, você tá se desrespeitando. O desrespeito, eu digo para o outro a forma que eu aceito ser tratada. Então, se a outra pessoa faz o que quer, pinta e borda, e eu permito, até esse excesso de tolerância, quando é excessiva, que a pessoa é boazinha demais, tem caroço nesse angu também. Por que eu sou tão boazinha a ponto de me submeter em relações ou a pessoas que me tratam mal, que me fazem mal, que não me respeitam? Falta amor próprio, insegurança. Então, isso também é muito interessante. Quando eu estou lidando com uma pessoa difícil e aquilo me pega, é interessante eu olhar onde que está pegando, que dor é essa que está sendo ativada. Essa pessoa está sendo gatilho, provavelmente, para dores internas minhas. Essa pessoa está sendo gatilho de alguma questão do tipo, meu Deus, falou comigo de um jeito que para mim passa de todo o limite, porque eu sou uma pessoa que tem, a pessoa ativou um gatilho seu ali, e tem a ver com a sua história, com quem você é. Por isso que, de novo, o autoconhecimento é importante, porque aí eu vou saber o que é de quem, do tipo, isso aí não me pega não. Agora, quando pega e você não consegue descolar, tem alguma coisa sua nessa história. Então, um exemplo, sei lá, eu vou trazer exemplos até meu. Lidar com pessoas autoritárias, por exemplo, arrogantes, é muito difícil para mim, porque meu pai era assim. Então, quando eu tenho uma pessoa que me trata, eu tenho uma vontade de falar, não me diga o que fazer. Por quê? Porque isso é uma coisa que é um gatilho de alguma coisa que mexe numa emoção muito negativa, porque meu pai era extremamente autoritário, daquele quando um burra fala, o outro baixa a orelha, cala a boca, nossa, cala a boca é uma coisa horrorosa, e aí isso é uma coisa que eu jamais faço, assim, eu jamais faço com outro, eu jamais falei para as minhas filhas, cala sua boca, jamais. Minha filha tem 20 anos, a outra 17, por quê? Porque isso é uma coisa, é uma dor minha, que eu não vou fazer com outro. Mas quando alguém é autoritário comigo, eu tenho vontade de falar, ninguém manda em mim. Então eu tenho que ter consciência de que isso é uma coisa que é minha, para eu não ficar, para eu entender, na hora que vier aquela pessoa autoritária e aquilo me doer pra caramba, tipo, não é aquela pessoa, é porque tá mexendo ali numa questão que me incomoda. Tem gente que tá tudo bem, é só uma pessoa babaca, babaca, mas aí aquilo passa. Quando não passa, quando a gente não consegue deixar passar batido, pode estar sinalizando para alguma questão nossa. Então é importante a gente identificar isso, é muito importante, porque muda a forma como a gente lida com essas pessoas. Primeiro que eu vou tratar aquilo que é meu, deixando e evitando proximidade com pessoas que possam ser gatilho das suas dores. Por quê? Por que a gente fica? Em situações. Então, até situações de trabalho, por exemplo, que eu já passei, de pessoa autoritária, muito autoritária, ignorante, enfim. Eu evitava o máximo o contato, o que eu pudesse fazer para não passar perto, eu fazia. Então a gente vai criando alguma estratégia ali, porque não adianta, você não vai bater de frente em situações que só vão te levar a um desgaste, dependendo do local que você trabalha, a gente vai ali dando um jeitinho, não se expondo a uma situação que pode te gerar mal-estar, prejuízo ou, sei lá, sofrimento emocional. Uma outra coisa que é interessante é a gente aprender a gerir as nossas emoções. Quando a pessoa te tira do sério, e você, sabe, é respirar, sair de perto, tentar o máximo que a gente puder não ser impulsivo na nossa reação, para a gente não devolver na mesma medida. Então, assim, se a pessoa fez alguma coisa, quantas vezes alguém te manda uma mensagem no WhatsApp e você lê aquilo e pensa, meu Deus, eu vou matar essa pessoa. Só que aí, quando é o WhatsApp, a gente ainda consegue, sabe? A melhor coisa a fazer, respira. Deixa aquilo ali, respira, vai dar uma volta. Não responde imediatamente, sabe? Vai dar uma volta, vai lavar o rosto, vai comer um negócio, vai bater um papo com alguém,
refrigerada e mental, para depois você voltar e um pouco mais distanciada daquela emoção negativa imediata que aquilo te causou, você responder com mais sensatez, com mais racionalidade, com mais controle de situação. Isso é você se autorregular nas emoções. É buscar sempre, sabe, não devolver de pronto, sabe? Quando é alguma coisa que é muito... Tenta não ser essa pessoa que responde assim sem pensar, porque quando a gente faz sem pensar, a gente muitas vezes se arrepende. Só que palavra dita não volta atrás, né? Por mais que a gente, desculpa, não, né? Mas foi dito. Então a gente, antes de dar aquela resposta imediata, antes de reagir imediatamente àquela situação, para, respira, pensa, às vezes até numa questão de você ter uma discussão ali presencial, você pode falar, depois a gente conversa, deixa eu, sabe, você se afasta fisicamente, depois a gente conversa com mais calma, eu tô com a cabeça quente, agora não é hora. Né? E aí a gente vai aprendendo a se regular, a ter um controle maior do nosso comportamento. Por quê? Eu sempre falo isso para vocês, emoção a gente não controla a emoção em si, do tipo, se apaixona agora, não tem como, para de sentir ciúmes, não quero que você sinta mais ciúmes. Gente, seria maravilhoso a gente desligar e ligar a emoção. Não é assim, eu posso sentir o ciúme e aprender a controlar o comportamento que eu emitiria. Então, se eu tô com ciúme, eu não vou dar um ataque, eu sou uma pessoa madura, eu vou me controlar, isso é um problema que é meu, né? O ciúme é meu, a insegurança é minha, por mais que o outro possa estar sendo gatilho, ou eu revejo a minha relação, ou eu revejo as minhas questões, né? Por que eu sou tão insegura? Por que eu não acredito, né? Ou acredito que essa pessoa vai me trocar a qualquer momento. Aí, a emoção vem, mas eu controlo a reação, eu controlo o comportamento. Então, se alguma pessoa me provoca, é claro que eu vou ter raiva, vou ficar irritada, vou ficar... Mas o que eu faço com isso, aí eu tenho que aprender a controlar. Eu sinto a emoção, mas eu não vou explodir imediatamente. Eu posso fazer essa pausa, eu posso fazer essa estratégia de sair de cena, né? Vou lá resolver um negócio, já eu falo com você, né? A gente vai ali, sabe? Respirar fundo para ter a melhor reação possível. Uma outra coisa é ter essa empatia, mas com limites, né? Entender um pouco a situação do outro. Muitas vezes a pessoa está te dando vários coices porque ela está no momento ruim dela. Hoje eu estava até conversando com uma paciente adolescente e ela estava até falando que, ai meu Deus, a minha mãe está insuportável, ela está entrando na menopausa, ninguém pode falar que ela está... Aí eu trabalhei com ela um pouco essa empatia com limite, assim, né? Entenda o momento que ela está vivendo e procura se proteger ali da melhor forma. Percebeu que ela está num dia ruim, que está, sei lá, irritada, nervosa, sem paciência. Evita as coisas, evita às vezes até ficar muito perto, né? Evita o contato, se é um contato que está te fazendo mal, né? Você entende que é uma fase, que é um momento, que é uma situação, mas você também não é saco de pancada, então você acha esse limite de entender que, olha, eu entendo, mas eu, né, vou me poupar aqui de ser saco de pancada, né? Eu não vou ficar aqui, a gente pode entender situações de pessoas, né? É uma empatia, mas problema todo mundo tem. E aí não vai todo mundo cuspir marimbondo em cima do outro, né? Eu acho que isso, né, é entender, né, que cada um tem que lidar com as suas questões, né? Se tá difícil, eu até falei com ela, né, no caso dessa situação, né, no momento mais de tranquilidade, num dia de um humor melhor, até falar, você já viu, né, que tem reposição hormonal, eu sigo uma pessoa tal que fala sobre isso, será que não seria interessante você avaliar, né? É igual a adolescência, né? A adolescência é uma fase muito difícil. A gente entende que tem alteração de humor, entende que o adolescente... né? E aí a gente tem que ter mais paciência, sabendo que aquela fase vai passar. Mas tem um limite nessa empatia. Eu vou ter paciência com o adolescente que está aqui cuspindo marimbondo a troco de nada, acordou de mau humor da pá virada e começa a te dar fora. Tem limite nisso, a gente tolera... até um certo ponto, né? Tipo, tudo bem, eu entendo isso que você está vivendo, mas você não tem o direito de me tratar dessa forma, né? A gente tenta dar aquela mediada. Isso é bem importante, né? Principalmente quando é familiar e principalmente quando se trata dessas situações transitórias, de fases da vida. Alguém que terminou um relacionamento, alguém que está vivendo um processo de luto, seja ele qual for, né? Então a gente tem que estar ali...
tendo essa empatia. Deixa eu ver o que mais que eu escrevi. E aí eu acho que é importante, acho que eu já falei quase tudo. E aí eu acho que é interessante também, né, pra gente ir trabalhando até essa questão da gestão emocional e das relações, é começar a ver, tentar olhar para o outro também, entendendo, e aí valendo, né, assim, como a gente não é o alecrim dourado, a gente também pode ter o nosso temperamento difícil ou nos tornar pessoas difíceis ao lidar com pessoas difíceis. Ao invés de você se tornar, você pode tentar olhar sobre a perspectiva da pessoa, olhar um outro ponto de vista, né? Ser menos reativo imediatamente. Tipo, não, tá errado. Não, calma, né? Por que a pessoa está falando isso dessa forma? Né? O que está acontecendo? Será que eu também não errei? Será que eu não sou essa pessoa também que está intolerante? Porque tudo que vem do outro me irrita? Né? Porque quando também a pessoa é difícil, até quando ela é fácil, a gente acha difícil. A gente rotula, né? Ah, essa pessoa é insuportável, tá sempre de um mau humor. Aí ela chega um belo dia e faz uma piada, você acha que é ironia. Não, é só uma piada, ela tá sendo legal naquele dia. Só que a gente nem enxerga. Então é tentar ouvir o outro, né? Tenta ouvir um pouco mais, acolher um pouco mais, tentar ver um outro ponto de vista da situação, né? A gente exercitar isso. E a gente exercita isso, a gente também evolui como pessoa. É um engrandecimento pessoal, quando a gente começa a perceber que eu não preciso ser tão reativa, que eu não preciso estar o tempo todo ali, sei lá, atacando, né? A gente pode estar ali entendendo um pouco o que o outro é. E aí a gente passa a se aborrecer bem menos, gente. Falo por uma experiência própria, assim. Hoje são poucas situações que me aborrecem de fato, porque você coloca as coisas em perspectiva, sabe? Isso é maturidade emocional também, não é tudo sobre mim. Eu não sou o centro do mundo. A pessoa, de repente, hoje está irritada, está passando, de repente, sei lá, teu chefe te tratou mal, aí você pensa, ele me odeia. Não, ele está se separando da mulher e você não sabe. Né? Não, ele está vivendo uma situação com o pai adoecido e você não sabe. Então não é tudo sobre a gente, né? A gente tem que sair um pouco desse egocentrismo e conseguir olhar um pouco também para essas situações com um pouco mais de cuidado, né? Tentar, né, ser uma pessoa mais otimista na vida e olhando para o outro, sempre buscando uma perspectiva positiva, porque ninguém é sempre bom e ninguém é sempre ruim também. Né? Pessoas, por exemplo, muito perfeccionistas, intransigentes e críticas, por outro lado, podem ser pessoas muito ativas, com iniciativa, que fazem as coisas, que missão dada é missão cumprida, pessoa que faz acontecer, que é uma grande executora das coisas. Então a gente conseguir também olhar não só aquele comportamento negativo, mas olhar o que tem de bom também. Né, aquela avó chata que pega no pé, sei lá, antiquada, pentelha, mas por outro lado ela faz um bolo tão gostoso e toda vez que eu vou na casa dela ela faz questão de fazer aquele bolo, né, ou aquele adolescente que está naquela fase terrível, né, que bate porta na cara e sei lá, né, que se isola, que não quer mais conversa, que tem vergonha da mãe, me deixa lá na esquina, né, que passa por uma fase muito ruim. Por outro lado, tem momentos que morre de rir e que é engraçado e que te traz uma coisa boa ou que te faz um carinho inesperado. Então a gente também conseguir olhar a pessoa não só pelo lado ruim, pelo lado negativo, né? Olhar também, e isso é ser um pouco poliana, mas isso é bom, é um exercício que a gente faz para o nosso cérebro e para a nossa mente, para a gente olhar a vida de uma perspectiva mais positiva, da gente começar a olhar para as pessoas, para as situações de uma perspectiva mais positiva, né? Eu acho que isso não é, de novo, não é pelo outro, nós, é pela gente também, né? Da gente trazer mais leveza, sabe? Vamos trazer leveza para a vida. Ninguém é de todo bom, ninguém é de todo ruim, nem eu. Eu não sou uma pessoa maravilhosa, que está acima de qualquer coisa, né? Então isso também é muito importante. E uma outra coisa também é, aceite as pessoas como elas são. Para também de esperar do outro coisa que o outro não pode dar. Você não pode esperar de uma pessoa mais racional e fria que ela seja carinhosa. Você não pode esperar apoio e conforto emocional de uma pessoa que nunca te demonstrou oferecer isso. Você não pode esperar que um fofoqueiro guarde um segredo seu. Então você também tem que adequar a tua expectativa em relação às pessoas, entendendo como elas são.
né? Às vezes a gente também projeta no outro e queria que o mundo fosse um espelho, né? Ai, eu sempre falava isso, gente, eu sou uma amiga tão legal, é tão difícil achar alguém como eu, né? Assim, e muita gente, a gente pensa isso, porque não claramente assim, mas assim, eu quero que o mundo seja um espelho. Eu, no seu lugar, teria feito, mas não é você no meu lugar. Cada um está no seu próprio lugar, com a sua própria história, com as suas ferramentas emocionais mais afiadas ou menos afiadas. A gente tem que lidar com as nossas limitações e com as limitações dos outros também. Graças a Deus nós somos diversos, cada um é de um jeito, e é isso que faz a vida ser tão rica. Se fosse todo mundo igual, era um monte de robô. Era todo mundo ali, ó, agindo e reagindo igual, agindo e reagindo igual. Que saco! Que tédio, né? A riqueza das relações é que a gente aprende com o outro. É que a gente é de um jeito, o outro é do outro, e a gente ali, ó, vai se equilibrando, vai se ajustando, vai, né? Muitas vezes a gente sai com aquela pessoa que é totalmente oposta, mas aquilo é bom, aquilo enriquece. Nossa, você é muito... Eu sou uma pessoa mais tímida. Quando eu saio com uma pessoa que é mais pra frente, eu acho o máximo. Nossa, a pessoa é tão espontânea, ela fala, né? Ela chega chegando, eu já sou mais reservada. E é ótimo, porque a gente vai ali, ó, se ajustando e tornando a nossa vida social muito mais rica e prazerosa. E é isso que vale, né? É isso que a gente traz para a vida. E é isso, meus queridos. Vou tirar vocês da jaula, da prisão, vou ativar os comentários e quero logo que vocês me perguntem e tragam ideias e a gente possa trazer bastante troca aqui. Quero saber se fui clara, porque na minha mente eu tô muito... São muitas informações e aí às vezes eu fico, será que eu fui clara? Me digam aqui se foi. E a gente segue aqui, eu tô aqui para responder as dúvidas que vocês possam ter em torno do que eu falei. Deu pra gente... Falei bastante, né? Achei que fosse falar pouco, para variar foi muito. Tem sempre um delay aqui, né? Demora entre vocês escreverem e eu enxergar aparecer aqui para mim. Pati, achei excelente, eu estava precisando ouvir isso. Que bom, Pati. Oi, Isabel, querida, cheguei atrasada aqui, mas amei de onde peguei. Que bom, Isabel, vou tentar salvar essa live e depois eu boto lá no canal do YouTube, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque às vezes o Instagram buga. Mas que bom que você gostou. Não sei se você teve alguma dúvida, porque como você chegou no meio, né? Tem mais alguém que tem alguma dúvida, que queira perguntar, comentar, falar? Cida, eu sempre fui muito reativa, respondia na hora e à altura, mas perdi muito por isso. Hoje seguro mais minhas reações. É isso aí, Cida. Essa é a maturidade, né? É você perceber isso, né? Isabel Oba, sim, obrigada, querida. Márcia, adorei as dicas, muito interessantes as suas colocações. Lido com uma pessoa super crítica, perfeccionista e que se acha o máximo. Não é fácil, né, Márcia? Márcia, por favor, deixe gravado no Insta também. Vou tentar, Márcia, se o Insta não me permitir, eu tento. Oi, Ricardo, quanto tempo? Boa noite, doutora Adriana, e a todos da live. Deus abençoe a todos nós em 2026. Meus parabéns, mais uma live fantástica e bem explicada. Ai, que bom. Oi, Edna, foi bem clara como sempre. Que bom, que bom. Fico feliz de vocês entenderem. É difícil, eu preferiria até deixar os comentários abertos, mas antes eu fazia com comentário aberto, gente, eu me perdia pra caramba na hora de trazer as informações. Márcia, agora estou aprendendo um pouco a lidar com ela. Que bom, não é fácil, é desafiador, mas sabia que a gente também cresce com isso? Rejane, ótima live, obrigada. Que bom, Rejane. A gente cresce também, né? Eu acho que essas pessoas aparecem na nossa vida para a gente evoluir. A gente vai evoluir lidando com as pessoas difíceis, né? Márcia, tem dias que a gente se sente péssimo com uma pessoa assim, com certeza, com certeza. Por isso que a gente tem que estar muito fortalecido, ter uma autoestima adequada, para a gente poder não se sentir tão para baixo, conseguir contornar da melhor maneira. Márcia, se puder deixar gravado aqui, será uma bênção. Vou tentar, Márcia, vou tentar. Juliana, como não ser tão reta e direta e não parecer ser grossa? Pois é, isso também é uma coisa muito cultural, né? Brasileiro é muito cheio de dedo. Mas, por exemplo, você não precisa falar não e dar um sermão de explicações. Você pode falar não, dessa forma não, né? Assim, a gente pode falar de uma maneira assertiva, firme, sem ser grosseira. Fala, olha, eu não concordo com você, mas eu respeito o que você disse. Olha, isso que você está me pedindo, infelizmente eu não vou conseguir fazer. E eu entendo que você fique frustrada por isso. Né? Assim, você acolhe a pessoa, você entende, mas você não pode fazer nada, que pena.
né? Eu acho que essas são formas, né? Se você tiver algum exemplo de alguma situação para eu pensar de que forma você poderia responder. Mas é sempre, gente, sendo o mais claro, o mais honesta possível. A gente tem muito dedo para falar, não precisa, né? Se você for bastante assertiva, né, firme, é isso, tipo, olha, eu não gostei da forma como você falou comigo. Eu me senti mal, eu gostaria que da próxima vez você tivesse mais cuidado. Eu não te trato dessa forma. Essa também é um jeito. Márcia, pois a pessoa que só reclama é só crítica, tudo fica bem complicado. Com certeza, Márcia, é muito difícil. É desgastante, né? Então é por isso que... E uma outra coisa, esqueci de trazer mais essa dica. Quando a gente convive com pessoas difíceis em excesso, é muito importante que a gente também cultive as outras relações, aquelas mais leves, aquelas relações saudáveis, com pessoas que nos fazem bem, para dar uma compensada nesse desgaste, nessa troca de energia pesada que a gente tem, a gente precisa ter um respiro. Né? Então, trazendo para a nossa vida pessoas que vão gerar mais bem-estar, que vão estar ali para somar, que vão fazer a gente se sentir mais leve, e eu acho que isso é importante, achar esse equilíbrio. Márcia, a pessoa com quem trabalho é super negativa, pessimista e nunca nada está bom. Isso me deixa muito mal às vezes. São os urubulinos, né? São essas pessoas muito para baixo, assim, não é um humor negativo, isso é bem difícil. Mas não deixa isso colar em você, né? Isso aí é um problema da pessoa, não é seu. Né? Não deixa essa energia colar em você, não. Ricardo, doutora Adriana, eu faço como você, eu suporto bastante coisa de pessoas difíceis, mas quando eu chego no meu limite, eu simplesmente me afasto de vez. Pois é, Ricardo, eu acho que, eu não sei se essa é a melhor estratégia, eu acho que cada pessoa lida de um jeito, né? Mas para mim, que não gosto de sustentar muito debate, que é uma coisa que me desgasta demais, eu prefiro não debater muito, eu vou deixando, às vezes eu sinalizo, olha, não tá legal desse jeito, não tá legal daquele, eu vou empurrando, mas chega uma fase assim que eu vejo que não tem mais saída, eu deleto. Por quê? Porque eu não tenho a ilusão de mudar a outra pessoa. Então eu já percebi que eu falei e a pessoa não fez nenhum movimento de mudança por ela própria, eu prefiro realmente me afastar. Mas eu não guardo mágoa, eu realmente simplesmente passo uma borracha. Eu deleto aquela pessoa, ela não existe mais pra mim. E aí a vida segue. Márcia, mas a live foi maravilhosa. Aos poucos estou tentando deixar o ambiente mais leve. Que bom, Márcia. Trazendo outras pessoas para a conversa e mudando de assunto muitas vezes. Excelente. É isso. Tirando o foco, né, daquela pessoa, tirando o foco daquela coisa. Vai trazendo, vai desviando, né? A gente vai ali, ó, desviando com uma inteligência emocional, né? A tal da inteligência emocional é muito importante. A gente vai afiando essas ferramentas emocionais na vida e a gente vai conseguindo se relacionar com outros de uma maneira mais leve. Mas é um exercício que a gente tem que fazer, né? No início é difícil, a gente vai dar uma... Sabe? Respira fundo antes... Principalmente controlar essa reação mais imediata, impulsiva de estar reagindo, porque a reação, ela nunca... A gente reage normalmente na mesma medida do outro e a gente se torna aquilo que a gente tanto detesta. Tentando tirar o foco dos absurdos que ela fala, é isso, né? Não dá muita margem para a pessoa ficar ali... esticando demais aquilo, né? A pessoa vem, traz um monte de coisa, aquela que você pergunta, e aí, tá tudo bem? Ah, menina, tá nada. Aí começa a contar um monte de coisa horrorosa, daqui a pouco você, é complicado, né? E se afasta, não dá muita trela para essas coisas. Gente negativa é muito difícil de lidar, né? E aí é de cada um, né? Para mim o pior comportamento é a vitimização. Esses é que me tira do sério. A pessoa que se vê como coitadinha, meu Deus, gente, é uma coisa que realmente eu tenho muita dificuldade de lidar. Eu tenho vontade de sacudir. Não faça isso com você, né? Até porque a vitimização coloca a pessoa num lugar de impotência. E se eu me coloco como vítima, eu não posso fazer nada. É só os outros, né? Eu gostaria, mas eu não posso, porque a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro. Aí eu me isento de qualquer responsabilidade na minha vida. E isso é muito difícil. Porque a pessoa tem que tomar as rédeas da própria vida, né? A pessoa ela tem que se bater no peito e, né? É comigo isso, né? A pessoa que é muito, Márcia, famosa urubulina, coisa terrível, o mundo é horrível, tudo é ruim, ninguém presta, uma coisa surreal. Tem pessoas que têm humor distímico, né, que é esse humor rebaixado, é essa pessoa negativa que vê tudo cinza, é como se ela visse
visse a vida dela sempre cinza, tá sempre anda com aquela nuvem na cabeça, né? O tempo tá sempre nublado, né? É o humor distímico, que é pouco diagnosticado. Distimia é uma depressão leve, né? Aquele estado permanente de mau humor, de negativismo, de pessimismo, de achar tudo ruim, né? É um estado adoecido da mente. Só que muitas vezes a pessoa não busca ajuda, né? Ela só se torna uma cruz para a gente carregar, né? Isso é bem complicado. Se a pessoa percebesse isso como um problema, porque é um sentimento de infelicidade que a pessoa carrega. Ela não se sente feliz, isso é muito ruim, né? Ricardo, se tiver pessoas negativas no trabalho, se afasta, respira e fica em silêncio. Deixa o bobo da corte de negativismo falando sozinho com as próprias loucuras. Sim, né? A gente se afasta, né? A gente não vai mudar o outro. Não adianta falar, não, né? Se é uma pessoa que é assim cronicamente, não é uma coisa transitória, não tem jeito, né? Pode ser isso, Márcia. Aí quando você entende, por isso que eu acho que é interessante, quando a gente entende, a gente fica até mais empático, do tipo, ela tem problema, né? Ela tá infeliz, porque gente feliz não enche o saco. Né? Então, assim, eu saio daquele extremo de ficar irritada e deixando aquela negatividade dela grudar em mim, eu passo a ter empatia, do tipo, eu entendo, ela tá mal, gente, é uma pessoa infeliz, né? É muito ruim se ficar com esse humor rebaixado. É como se a pessoa não tivesse essa sensação de alegria que a gente tem. Isso é muito ruim, né? Deus me livre de ser assim. É muito bom a gente poder viver as emoções positivas, mas elas precisam ser cultivadas. Gente feliz não vive de cara feia, não fica mesmo. Nem inferniza a vida dos outros. Nem inferniza. Então eu consigo facilmente olhar para essas pessoas que infernizam com empatia. Cida, isso tem cura? Esse estado de infelicidade que a senhora falou, de mau humor e criticando tudo, já juntando com o da Márcia. Então, Cida, se for realmente um humor distímico, tem tratamento, sim, medicamentoso, com terapia, né? Você tem que treinar a tua mente a sair disso, né? Mas é difícil a pessoa buscar tratamento, porque muitas vezes ela não se reconhece, porque assim, eu sempre fui assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim, né? Eu sempre fui assim. Normalmente as pessoas não reconhecem muito como uma coisa a ser tratada. Mas se ela reconhecer, tem como melhorar, assim. Claro que tem. O estado de infelicidade. Talvez ela nunca seja aquela pessoa mais positiva, mais alto astral, mais otimista, mas ela consegue sair desse estado, dessa vida cinza, né? Dá para sair. Mas precisa de ajuda profissional. Normalmente precisa. Gente feliz não enche o saco, não mesmo. Márcia, mas a pessoa tem que reconhecer que precisa de ajuda, exato. Juliana, o distímico pode achar que é culpa do ambiente, não dela? Pode. Falar, mas quer que eu fique bem como? Tá chovendo, aí quando tá sol, mas tá quente, né? Assim, tipo, mas também a pessoa não reconhece, né? Tipo, também quero ver você tá no meu lugar, tô exausta. Mas não é normal. A pessoa que tá... Gente, não vamos normalizar a infelicidade, né? Não é normal a gente ficar infeliz o tempo todo, a vida inteira infeliz. Não é normal, tem alguma coisa que está errada. Sejam as minhas decisões ou falta dela, e seja, sei lá, uma falta de serotonina no meu cérebro, eu tenho que passar por uma avaliação médica, psicológica, psiquiátrica, né? Mota, doutora, depois que tive um AVC isquêmico, depois disso tenho uma ansiedade fora do normal, mesmo tomando medicamentos. Pois é. Ter questões neurológicas, ela pode trazer sequelas emocionais difíceis de tratar, né? Eu já tive um paciente que teve um AVC também, na época que eu trabalhava em posto de saúde, e ele ficou com uma labilidade emocional gigante. Labilidade emocional é essa oscilação emocional. Ele chorava muito fácil, ele se irritava muito fácil, ele ficava oscilando muito. Então, sim, você pode ter ficado mesmo com uma sequela. E aí você vai ter que tentar lidar com isso da melhor forma. Não sei se você faz terapia, né? A terapia ajuda muito a lidar com a ansiedade, muito, muito. Você tem que ter hábitos de vida saudáveis, e aí eu não sei qual é a sequela no seu corpo do AVC, se você ficou
com alguma sequela que te impeça de fazer atividade física, mas imagino que não. Eu sempre falo isso, gente, limitação física não é justificativa para a gente não fazer nada. A Paralimpíada está aí para provar isso. É possível nadar sem 2 braços e 2 pernas. Então, assim, a gente tem que buscar se ajudar. A atividade física, ela ajuda a dar uma regulada nesses hormônios do bem-estar. E eu acho que você precisa, talvez, ver essas coisas na tua vida, como é que tá, né? Como é que tá isso? Márcia, é exatamente assim. O mundo é cinza, nada está bom nunca, e já havia me ocorrido que ela tem um humor alterado. Provavelmente, Márcia, provavelmente. Não é normal ser assim, não. Ficar de mal com a vida o tempo todo, tem alguma coisa errada, né? Não é normal. Gente, mais alguma pergunta pra gente finalizar? Porque já são aqui 8h30 da noite, temos 1 hora de live já. Foi uma delícia ter voltado aqui com vocês. Eu acho que é um tema muito rico. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, esclarecendo aí as dúvidas. E para quem chegou depois, eu vou ver se eu consigo salvar, se Deus quiser e permitir. E o Instagram colaborar, eu vou salvar essa live, tento deixar salvo por um tempo no Instagram e depois eu vou deixar lá no canal do YouTube, onde ficam salvas todas as lives, tá bom? Muito obrigada, May, obrigada pelo retorno. Gente, ó, beijo pra vocês, uma boa noite. Espero que a gente consiga retomar as lives quinzenais, porque é sempre uma troca muito rica. Eu fico sempre muito feliz depois de estar aqui com vocês. Eu acho que isso faz bem pra vocês e faz bem pra mim também. Então é uma troca maravilhosa. Que bom, Isabel. Obrigada por ter vindo aqui, amiga querida. Beijo pra vocês e a gente se vê.